Tétrico fala o seguinte: eu sou a favor da adoção, por óbvio, né, Tétrico? Pois a sociedade já está saturada e as crianças já estão aí para serem adotadas. Lógico que há um grande preconceito. Todos os pais querem adotar de preferência um bebê para poderem educar a criança desde pequena. E as crianças negras? Peraí, Tétrico, eu vou voltar e perguntar sobre as crianças negras. E é o que você falou, né, Cláudia? É mais difícil colocar essas crianças em família. Aí ele fala o seguinte: e as crianças negras? Para educar as crianças, e as crianças negras devem sofrer um preconceito daqueles. Pois é, que foi o que você falou, sofrem. Ela falou no começo do programa, até tipo, elas sofrem, lógico, um super preconceito. Sim, né? A porcentagem de interessados que aceitam crianças negras é bem menor. Mas, Tétrico, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estava comentando com a Renata, desde 2009, houve uma... A mídia propagou muito, talvez vocês tenham ouvido falar, que se chama Nova Lei da Adoção. Na verdade, são novos acréscimos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e ali... uma novidade importante é que, a partir de então, é obrigatório curso chama preparação psicossocial, jurídica, enfim, a gente no dia a dia chama de curso. Um curso para os interessados em adotar e também, aí no interesse do Tétrico, e também campanhas para se estimular a adoção interracial, que é das crianças negras, a adoção de crianças maiores, a adoção... Esses que normalmente não são escolhidos. Eu acho importante... É importante veicular informação, acho que isso, aliás, é a razão de eu estar aqui, né, da gente contar um pouco de como são as coisas, porque isso auxilia as pessoas a tomar as suas decisões. Mas a gente tem que tomar cuidado de não achar que qualquer um pode adotar uma criança negra, né? Tem uma razão, né? Porque a maioria, né, se interessa pelos pequenos, pelos brancos, enfim. Isso está baseado nas inseguranças, né, na capacidade que cada pai ou cada mãe acredita, né, nos seus limites, né? Então, eu vejo com um pouco de receio essas campanhas, porque às vezes elas estimulam a pessoa a se candidatar para alguma coisa que ela não tem condições. Isso é verificado, né? Existe a psicóloga dentro do tribunal exatamente para isso, para verificar a condição daquele casal ou daquela pessoa de adotar uma criança. Eu tenho uma amiga que entrou no processo de adoção, lógico que os casais passavam bem na frente dela, porque ela queria adotar sozinha. Isso também era uma questão. Depois de 2 anos, ela já na fila, não tinha conseguido adotar ainda, ela engravidou. Puxa. Fez uma produção independente, conseguiu engravidar, ficou muito feliz, e aí tem a criança, enfim. Continua na fila, porque ela falou, eu não vou desistir do meu projeto, eu vou adotar uma criança. Muito legal, né? Continua e tal, mas tem muito mais dificuldade do que um casal. Isso é um mito ou não, né? Então, a fila, né? Será que passaram na frente dela na fila ou não? Não, passar na frente é um modo de dizer, né? Os casais, eles são privilegiados ou não? Aí é até uma pergunta minha. Então, a fila, uma vez que o casal é aprovado, ele entra na fila com a data da sentença judicial. E aí a fila é cronológica. Mas essa fila ela é muito difícil de compreender e até difícil de explicar, porque ela é muito dinâmica. Então, vamos supor que lá no primeiro lugar, o segundo, o terceiro lugar, eles querem um bebezinho branco. O quarto lugar quer uma criança de 4 anos mulata. Então, se surge o momento do Joãozinho ir para a adoção e ele tem 4 anos e ele é mulato, ele vai para aquela família que quer, quarto, né? Então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pulou, né? Mas enfim. Então a sua amiga estava lá na fila. Isso não quer dizer que o juiz tem que obedecer aquela ordem rigidamente, né? Então assim, algumas crianças, pela sua história, pelas suas condições, por exemplo,
A gente não recomenda que vá para uma pessoa sozinha, né? Que tenha um casal e tal. Mas isso é a exceção. Isso é a exceção. De forma geral, a filha é obedecida cronologicamente, rigorosa. Porque não é maldade, né? Não vamos deixar essa pessoa para trás. No judiciário, até, né? O solteiro, ele compete em pé de igualdade com o casal formado por pai e mãe. Bom saber. Tô tentando voltar aqui para ler o que você escreveu, tô com uma dificuldade, mas vou tentar. Ele fala que é pai biológico, não tem contato com a filha, por isso o pai não é aquele quem faz, e sim aquele que dá amor e carinho. Realmente, sim, né? Acho que é essa a definição de pai e mãe, né? É quem cria, quem, né, convive, educa, né? Então, é quem adota. Né? Pai é quem adota. Né? A gente, em psicanálise, tem a ideia de que todos os filhos são adotados. Todos, sem exceção. Né? Pelos pais biológicos, inclusive, né? Ser acolhido, ser inserido na família, ser educado, receber amor, todos. Quando um pai e uma mãe não conseguem adotar o seu filho, aí temos um problema de filiação, né? Muitas vezes termina lá na vara. É? Sim, eu falei para Renata que eu começo a falar, eu começo a me lembrar dos casos que eu atendo. Estou me lembrando de uma mãe que foi entregar a filha para adoção voluntariamente, o que não é comum, é bastante raro. Mas ela foi até a vara, ela se apresentou diante do juiz, enfim, antes disso conversou comigo, contou a história dessa gravidez, era uma gestação indesejada, para a gente resumir a história, né? E ela tinha verdadeira ojeriza, a ideia de ser mãe daquela criança. Né? Ela não podia adotar aquela criança, ela já tinha um filho, que ela amava, e o receio dela é que o juiz entendesse que ela não era uma boa mãe e que lhe tirasse o primeiro filho. E o meu trabalho foi de acalmá-la, de falar, não, né? A gente compreende que este segundo filho, pela condição em que nasceu, você não pode amá-lo. Mas ela foi à vara para entregar esse filho, porque ela falou, vocês vão encontrar quem possa amar essa criança, quem possa adotar esse filho. Né? Não sei se confundi as coisas. Não, é isso aí. Né? Pai é aquele que não necessariamente é o pai biológico. E existe uma questão muito grande isso hoje, né? Essa questão das mulheres envelhecerem, não quererem ter filho, congelar óvulos, barriga de aluguel, etc. Né? Tá na moda a barriga de aluguel, por falar nisso. Beyoncé, Angelina Jolie, todas barrigas de aluguel, né? Então, Angelina Jolie, barriga de aluguel. Tô por fora. Tá por fora. Beyoncé Eu sei que ela adotou muitos. Ela adotou muitos, e os outros barrigas de aluguel, que são biológicos, são de barriga de aluguel. E a Beyoncé assumiu em público, depois de aparecer parte da barriga falsa dela, ela, né, teve que assumir em público que ela tinha feito uma barriga de aluguel. Você falando isso me lembra um aspecto importante do meu trabalho. A maioria dos casais eu falo casais, gente, pelo amor de Deus, casais, pretendentes, homossexuais, solteiros, enfim, pessoas que querem ser pai e mãe. A grande maioria são casais que não conseguem ter filhos. Então tem a questão da infertilidade, a grande maioria. E que fazem aqueles tratamentos dolorosíssimos, caríssimos, e que tem um desgaste emocional imenso, e não tem sucesso na gestação, no filho biológico, e aí eles partem para o projeto de adoção. Você está dizendo até onde as mulheres vão em busca do seu filho biológico? Ou mais, está mais fácil barriga de aluguel do que adoção. E isso é que me preocupa. Quer dizer, se você tem a oportunidade, aspas, de ter uma criança biológica, né, com seu gene, com seu DNA, fruto de uma barriga de aluguel, o que vai acontecer com a adoção? Não sei. Sim, a minha preocupação é essa, né? Como isso está virando uma coisa
moda, mais fácil, enfim, e né, o que será que vai acontecer com a adoção? Acho que é uma coisa para a gente pensar, ficar de olho. Então, a gente sabe que o filho biológico tem toda a questão narcísica, tem os seus genes, tem o seu narizinho, a sua orelhinha, né, a boca do papai, tem toda essa questão narcísica, o termo teórico, né, a gente diz que é necessário passar pelo luto do filho biológico, ou seja, passar por todo esse processo de desistir ou de se defrontar com a impossibilidade de ter o filho biológico, para então passar por toda a tristeza envolvida, porque é uma ferida difícil de ser superada, e o sucesso da adoção, da entrada dessa outra criança nessa família, o sucesso da adoção depende muito de como esse luto foi bem elaborado ou não. Então a gente vê questões de casais que ainda não amadureceram, que ainda não elaboraram todas as questões aí ligadas e se precipitam à adoção, o quanto isso pode comprometer o sucesso da adoção, porque aquela criança adotada, ela entra quase que como uma sombra do filho biológico que não pode existir. Que não existiu concretamente, mas que existe na cabeça do pai e da mãe, né? Ele foi muito desejado, ele foi muito esperado, mas ele não veio ao mundo, né?